duas orações, né? Eu vivo alguns estágios de oração, não sei se posso falar desse jeito, mas existem. Eu passo por algumas fases das minhas orações. A minha oração tem sido há algum tempo já. Deus, que eu venha te amar em secreto, o mesmo que eu declaro em público. Sabe? A mesma chama que eu derramo quando eu tô na igreja, que tá aquele louvor lindo, maravilhoso tocando, que tô em comunhão com os meus irmãos, que eu venha derramar, tipo, hoje o meu secreto é o banheiro da minha casa, né? Que eu venha, o meu secreto, sabe, Deus, que eu tenha a mesma fome, a mesma sede por ti aqui, que ninguém tá me vendo, sabe? E a outra que eu tô amadurecendo uma ideia no Senhor, eu não sei ainda se é de mim ou se é de Deus, né? Então eu tô orando a respeito que é a busca por aqueles que um dia disseram, eis-me aqui. Uau, forte. Sabe? Porque a gente fala sobre um amor de Cristo. E hoje vamos pegar a nossa cidade aqui, que tem diversas igrejas. Tu já andou pela cidade. Sim. Porto Alegre tem diversas igrejas. Então é muito difícil tu encontrar uma pessoa que pelo menos uma vez na vida dela não tenha tido pelo menos um contato com algum ministério, com alguma igreja. E aconteceu, né, um período de se machucar, não ter sido machucado em Jesus, mas ter acontecido alguma coisa dentro do ministério, talvez tenha ferido, né? E Deus tem me tocado muito, sabe, por orar exatamente por isso. Por aqueles que um dia disseram, eis-me aqui. Sabe? Porque, cara, o que existe de Isaías aí que hoje, de Oséias que hoje, de Paulos, de Pedros, que entenderam que era Jesus por um tempo, por um período, sabe? Que nem Pedro, que viveu algo com Deus, presenciou milagres, curas, multiplicação de alimentos, e aí quando Jesus morre, ele sai, sabe? E esse Jesus, ele voltou e foi atrás de Pedro, sabe? Eu creio que como evangelismo, como evangelistas, né, a gente também precisa resgatar esse povo que um dia chorou e clamou e disse, Senhor, eis-me aqui, usa-me como uma ponte, usa como uma flecha, sabe? Porque a gente não é culpado pelo machucado, né? Eu falo muito, tem pessoas que vão falar bem do Everton e tem razão. E tem pessoas que vão falar mal do Everton e também tem razão. Porque provavelmente as pessoas que vão falar bem é que eu fiz alguma coisa boa, e aqui eu vão falar mal é que eu fiz alguma coisa que desagradou, alguma coisa ruim. Porque não tem como tu conseguir ser perfeito o tempo todo. Perfeito foi só Jesus. Sim. E morreu numa cruz, sabe? Então, para aqueles que andam comigo, eu digo, cara, espera de mim que um dia eu vou falhar, eu não vou te atender o telefone, talvez eu não vou suprir as tuas expectativas a respeito do que tu deseja. E é isso que as pessoas precisam entender, até mesmo no evangelismo, né? Que nem ontem num culto, né? Cara, não esperem nada de nós, sabe? O pastor Joey falou ontem, cara, não espera nada de mim, sabe? Espera de Jesus, derrama a tua fama, a tua fome e a tua expectativa em cima do que Jesus vai fazer na tua vida. E não, sabe? Porque a gente precisa entender que a gente é falho, né, cara? Sim. Isso é literalmente, você falou sobre essas pessoas que um dia falaram, eis-me aqui, e se afastaram. Foi uma das coisas que já vivi numa igreja onde entenderam que eu me chamava para evangelista e era para mim poder fazer missões fora. Só que eu falei assim, não vou fazer. Mas a pessoa falou, como assim? Eu falei assim, não, primeiro a gente precisa fechar a porta de trás da igreja, sabe? Opa, a gente precisa fechar a porta da igreja, de trás da igreja, porque o que adianta a gente estar indo atrás de pessoas novas e os que estão aqui estão indo embora, sabe? Estão saindo feridos. Se fosse embora para ir viver um chamado, a gente está enviando é uma coisa. Mas sair feridos, sabe? Sair não querendo mais Jesus, aí a gente está falhando, a gente está errando como igreja. E uma vez eu questionei o Senhor sobre igrejas no lugar onde eu moro, na cidade onde eu moro. E eu falei assim, Senhor, por que está tão difícil encontrar igrejas? Até falar de um chamado que não é o meu, mas às vezes eu tenho fluído, as pessoas falam que é o meu chamado, que é pastoreio, mas eu falei assim, por que está tão difícil encontrar pastores que apacentam ovelhas, que cuidem de ovelhas? Sabe? E o Senhor literalmente falou assim, porque eles estão mais preocupados com o que vão pregar no domingo do que com as vidas que eles precisavam cuidar. E aquilo eu falei, uau. E é literalmente, às vezes a gente está preocupado tanto com o que a gente vai fazer, que a gente está esquecendo literalmente o que a gente deveria fazer, sabe? Apacenta minhas ovelhas. Jesus disse para Pedro, apacenta minhas ovelhas. Cuida, né? Sabe? Está se preocupando tanto com o LED que vai colocar na igreja, com o som que vai colocar, sei lá, o equipe de mídia, enquanto as pessoas estão saindo, não estão sendo apacentadas, não estão sendo cuidadas, sabe? E o que Deus tem nos chamado é para cuidar de vidas, sabe? O que adianta o evangelista, talvez, assim, chamado para ir lá pregar o evangelho, um montão de pessoas vindo, se convertendo, mas a gente não está fazendo o essencial de cuidar, de discipular.
Ide tá todo mundo fazendo, mas o discipular ninguém tá. Sabe? As pessoas esquecem de discipular, de cuidar. E a gente precisa queimar isso no nosso coração. Ide, a gente precisa queimar nosso coração com certeza. Mas também precisa cuidar também no nosso coração o discipular. Porque sabe por que é mais fácil ir do que discipular? Porque o ir você só prega. Aí você precisa gastar tempo com pessoas e ninguém quer gastar tempo com pessoas. Ninguém quer mais cuidar de vidas, porque cuidar de vida, você precisa gastar tempo da tua vida. Você precisa gastar tempo, talvez você poderia estar vendo um filme, às vezes tá se divertindo e tal. Então cuidar de vida as pessoas não querem mais hoje em dia. Porque é muito mais difícil, porque tu tem que gastar o teu tempo, sabe? Às vezes tu gasta dinheiro, às vezes tu gasta... Então, mas só, o que queima no nosso coração? A gente precisa entender isso. A gente precisa entender o que queimava no coração de Jesus. E Jesus queimava por vidas. Jesus amava pregar o evangelho, mas também discipulava. Jesus teve os seus 12, sabe? E quem são os nossos 12? Ele amava uma mesa. É isso, ele amava uma mesa. Você falou sobre uma questão que até não esqueci de te responder. Você falou sobre a gente, literalmente, a gente entender... E aqui em Efésios capítulo 4, versículo 12, diz assim, ó, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Porque eu sou evangelista, porque eu sou pastor, porque eu sou mestre, porque eu sou profeta, porque eu sou apóstolo, para a edificação da igreja, literalmente para isso. Porque eu prego o evangelho, para a edificação da igreja. Porque eu discipulo pessoas, para a edificação da igreja, do corpo, sabe? E as pessoas hoje em dia, literalmente, acho que... Hoje as pessoas querem muito se mover muito por causa de ministério do microfone, sabe? Mídia. As pessoas querem ter curtidas hoje, querem ter seguidores hoje. E se elas não ganham seguidores, talvez elas desistam do ministério delas, sabe? A gente precisa entender o que queima literalmente no nosso coração. O que a gente chora. Ontem eu vivi algo muito surreal lá na Grace, lá, e pra mim foi uma experiência louca. E eu sempre oro, pai, dores de parto por vidas, dores de parto. E literalmente ontem eu vivi algo que eu falei, que loucura, eu não quis estar dentro do culto. Meu coração estava palpitando, passando por ansiedade, coração doendo, machucando. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Aí eu orei pelo guri lá, aí não era o guri, eu procurei outra, não era guri. Eu falei, e agora? Será que é meu ou será que é de alguém aqui? Eu não estava entendendo muito, não estava dando direção. Aí acredito que o Espírito Santo falou assim, vai lá no Joey e fala com ele se tem alguém aqui que está sentindo dor no coração, palpitadas, porque eu nunca senti isso na minha vida. E do nada estava sentindo ontem, eu falei, Joey, pergunta se tem alguém aqui com o coração doendo, tendo palpitadas. E aí o Joey perguntou e veio uma mulher chorando, se derramando, falando, eu não aguento mais. Enquanto eu orava por ela, eu sentia aquela dor e a dor ia diminuindo. Quanto mais eu orava por cura, eu orava pelo coração dela sendo curado, e aquela dor ia diminuindo. E no final, depois que a gente terminou de orar, eu, a Nath, literalmente a dor do meu coração sumiu. Aí a gente fala, eu quero dores de parto, mas às vezes a gente literalmente vai aguentar essa dor de parto. Às vezes a gente quer, Senhor, a gente quer sentir o teu amor pela humanidade, a gente quer sentir o que o Senhor está sentindo. Será que a gente vai aguentar, a gente vai suportar? Eu quase não suportei ontem. Aí a gente, que literalmente o Senhor nos coloca, tá bom então, tamo um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. E eu quase não aguentei. Eu não aguentei ficar dentro do culto, porque meu coração estava disparado, ansiedade a mil, e era por causa de uma vida, sabe? Amém. E o evangelho é maluco, né? É maluco. Cara, é que tu vai pegar dentro do discipulado, Jesus, ele era incrível, né, cara? Porque João Batista, ele tinha seus discípulos que andavam com ele, e aí ele aponta, eis o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, e os seus discípulos vão lá ver quem é esse cara, e começam a seguir. E Jesus diz o que para eles? Cara, vocês querem saber onde eu moro, querem saber o que eu faço? Vem e veja. Qual que é a diferença de quando a gente discipula alguém que a gente traz para perto? É que a pessoa vai ver os teus defeitos. Quanto mais próximo a nossa ótica, nossa visão, ela tiver do Bruno, do Everton, mais defeitos tu vai encontrar em mim. Isso é fato, sabe? Eu participei de um podcast em Pelotas semana passada. Não essa semana. Não, semana passada, hoje é segunda-feira. E eu dei o exemplo de uma parede. Eu disse, cara, essa parede, quem enxerga pelas câmeras, ela tá lisinha, tá perfeita. Só que se a gente botar a câmera mais pertinho, já vai ver que tem uns defeitos. Quanto mais próximo a câmera tiver, mais defeito a gente vai enxergar na parede. Por quê? É assim a mesma coisa quando a gente traz alguém para viver a nossa vida perto de nós. Por que hoje é mais difícil, dentro do evangelho, tu pregar o evangelho para dentro da tua casa, da tua família? Quando tu tem frutos dentro da tua casa, tua família, de pessoas que não eram convertidas e começam a se converter, a viver coisas com Jesus, quer dizer que tu
por mais que tu tenha errado nesse ciclo, porque a gente comete erros, Sim. tu tem mais acertado do que errado, porque as pessoas ainda conseguem ver Cristo na tua vida, senão elas não teriam buscado. Tu deu o exemplo do teu irmão, eu vi Sim, sim. né, o batismo dele, sabe? Eu tenho certeza, cara, que foi eu podia falar de várias experiências loucas com Jesus, e eu tenho certeza que a que mais queimou no teu coração foi tipo o batismo do teu irmão. Sim, foi literalmente. Porque, cara, tá do teu lado, conhece teu defeito, sabe quando tu chora, sabe como tu é com teus pais, como tu é com tua mãe, sabe? Como tu é fora das câmeras, fora da igreja, fora do ministério. Então, eu tenho certeza que quando tu batizou ele ali, o menino, sabe, tu entender que, cara, meu, até aqui valeu a pena, Senhor, obrigado, né? Sim, foi uma das experiências loucas, mas isso começou literalmente ano passado, quando eu tava prestes a fazer uma cirurgia. E eu tava dentro do hospital e ele postou algo pra mim, ele falou assim, e ele nem tinha se convertido ainda, né? Porque eu também tava sem igreja, que tava procurando ainda. E ele postou algo pra mim, e ele disse assim, literalmente, irmão, muitas coisas eu não fiz por causa dos seus conselhos, sabe? Eu nunca coloquei um copo de cerveja na boca por causa dos seus conselhos, Uou. sabe? E aquilo me marcou, quando eu li aquilo lá, uau! E esse ano eu levei ele pela primeira vez na igreja e ele se apaixonou por Jesus. E hoje ele está vivendo coisas surreais. Eu vejo a paixão dele por Jesus. Eu vejo o quanto ele quer Jesus, sabe? E para mim é uma das maiores felicidades. E o pequenininho, o Bernardo, também já fica assim também, né? Gosta de louvores, gosta de falar e já tem promessas, sabe? Aonde pessoas já foram orar para ele, já declararam que ele vai ter promessa. Eu acredito que eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém, sabe? eu Minha creio. mãe também, que é acredito que ela é uma grande profeta, onde se dá várias visões. Meu pai será um grande pastor no nome de Jesus. Queria dar um beijo para eles. Mãe, te amo. Pai, Bernardo, Braia, saudades. Quarta-feira tô de volta. Saudade, amo vocês. Cara, estamos chegando ao fim do nosso podcast aí, né? Tema evangelismo. E deixa um recado para essa geração aí, para quem acredita ter esse chamado evangelístico. Para quem ainda tem dúvida desse chamado, né? Será que eu sou? Será que eu não sou? Então eu vou te pedir para te olhar para essa câmera aqui e deixa um recado para a galera aí. Cara, quero dizer para vocês, mano, se apaixone cada vez mais por Jesus. Cada vez que a gente se apaixona por Jesus, a gente apenas quer falar cada vez mais quem Ele é, sobre quem Ele é. Porque não podemos falar de alguém que a gente não conhece. Então, cada vez mais que a gente conhece quem Jesus é, a gente se apaixona pelo olhar dele, a gente se apaixona por cada detalhe de Jesus. E quando a gente se apaixona por quem Jesus é, a única vontade que queima no nosso coração é falar para aquelas pessoas que não conhecem. Cara, conheci o amor da minha vida e você precisa também conhecer. Então, cada vez mais que a gente vai para os pés de Jesus, cada vez mais queima dentro do nosso coração de pregar e falar quem Jesus é. De verdade. Queime por Jesus nas tuas igrejas, mas queime por Jesus também nas tuas escolas, no seu trabalho, sabe? Aonde você estiver, você precisa mostrar quem Jesus é, porque é muito fácil a gente falar quem Jesus é dentro de uma igreja, mas literalmente a gente precisa falar quem Jesus é em qualquer lugar que a gente estiver, dentro da escola, do trabalho, porque eu acredito que se a gente estiver e mostrar Jesus dentro do nosso trabalho, eu acredito que pessoas no seu trabalho vão ver para você, vão olhar Cristo e vai querer viver a mesma coisa que você vive, como é na sua escola ou na sua faculdade. Então, que a gente mostre Jesus, sabe, com as nossas atitudes, sabe, menos com palavras e com mais atitudes, porque eu acredito que vai acontecer coisas grandiosas aonde você estiver. E é isso. Então, chegamos ao fim do nosso podcast. Curte, compartilha, tá? Segue a gente no Instagram lá. Um prazerzão estar com esse carioca, mais gaúcho do que carioca, né, cara? Obrigado de coração por ter aceitado participar. Só queria pra mim não esquecer, porque a liderança ela tem uma galera e eu esqueci algum nome da galera, mas veio na lembrança depois, senão pode acabar me pegando depois, né? Vamos lá. Que tem o Daniel, tem a Gleice, tem a pastora Ana Cláudia, também o nosso pastorzão Valder, né? Que é a Carol, que é o André, Patrick, Juliana, sabe? E o Alan e a Bia também, né? Que também agora entraram junto com a gente para essa guerra. Então, para mim não esquecer de ninguém. E vocês dos Improváveis, eu amo vocês demais, tá? Amo cada um de vocês, já tô chegando, tá? E sexta-feira a gente vai ter mais um culto top. Quem é do Rio de Janeiro, sexta-feira, Improváveis, tá bom? E é isso. Obrigado, mano. De verdade. Você é referência pra minha vida, mano. De verdade. Everton é uma das pessoas que
ama Jesus e é uma das pessoas que eu quero levar para o Rio de Janeiro. Prováveis, ó, a gente vai levar um dia o Everton para lá. Glória a Deus. É uma das pessoas que literalmente, mano, você literalmente apresenta quem Jesus é. De verdade, é uma das minhas referências. Eu amo a sua vida, eu amo a vida da tua família. Eu acredito que a sua casa, todos os seus amigos, aonde você chega, cara, não tem como não ver Jesus. E de verdade eu acredito que o ID cada vez mais vai pregar o evangelho, vai alcançar pessoas. Eu acredito que vai alcançar cidades, estados onde você ainda não pode alcançar. Mas através desse projeto que Deus colocou no teu coração, eu acredito que o evangelho vai chegar aonde ainda você não consegue colocar os pés. Mano, eu amo a tua vida, e de verdade. E sempre estará nas minhas orações, tá bom? Amém, mano. Obrigado. Te amo. Te amo, cara. Deus abençoe. Valeu, pessoal.